chegamos num lugar mais escuro ainda. E o Senhor abriu novamente como uma tela e me mostrou a minha situação, a maneira que eu estava. E naquela hora eu senti com muita vergonha diante da presença do Senhor. Porque a maneira que eu andava, irmão, eu achava que estava tudo bem. Para mim eu achava que estava da maneira que o Senhor queria. Mas não estava, irmão, porque o Senhor chama mulheres santas. O Senhor chamou um ciclo de oração. O Senhor chamou mulheres santas que ande diante da sua presença de maneira santa. E naquela hora, aleluia, louvado seja Deus, eu fiquei com muita vergonha, porque o Senhor me mostrou a maneira que eu estava, de roupa colada, saias de bico, sandália alta. E naquela hora eu fiquei com muita vergonha diante da presença do Senhor. Porque você está, irmão, na igreja é muito fácil. Mas se você se comparar diante do Deus Todo-Poderoso, é difícil, aleluia, louva a Deus. É envergonhoso, porque o olhar do Senhor diante de você, diante daquele olhar tão maravilhoso, mas você teme diante dele. Aleluia, louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. E naquela hora eu senti muita vergonha diante da presença do Deus Todo-Poderoso. E naquela hora, irmão, o Senhor me deparou a minha maneira que eu estava, maneira escandalosa diante da sua presença. Aleluia, louvado seja Deus. E ali na mesma hora o Senhor abriu como uma tela novamente. E ali o Senhor mostrou milhares de mulheres. Aleluia, louvado seja Deus. Ali o Senhor me mostrou irmãs, não foi pessoas mundanas. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O Senhor tem compromisso com a sua igreja. Aleluia, louvado seja Deus. E naquela hora, o Senhor mostrou milhares de irmãs ali. Aleluia, louvado seja Deus, como se estivesse dentro de uma igreja. E ali o Senhor começou a me mostrar. O Senhor disse, tu tá vendo isso aí? Eu digo, tô. Aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor começou a me mostrar aquelas irmãs de blusa manga curta, aquelas irmãs com blusa de manguinha de folho, aquelas irmãs com folho na manga. Aleluia, louvado seja Deus. Aquelas irmãs com blusa manga colada. Aleluia, louvado seja Deus. Aquelas saias de babado, aquelas saias de bico, aquelas saias de bico. Quando o Senhor me apresentou aquela saia, aleluia, louvado seja Deus, uma irmã vestida como ela fosse entrando dentro de uma igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. E naquela hora aquela irmã entrava como se fosse dentro de uma igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, naquela saia daquela irmã, milhares, cada um bico daquela saia, tinha um demônio pendurado naquela saia. E a irmã entrava toda empolgada dentro da igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Eu disse, meu Deus, misericórdia. Será que a irmã não tem o olho espiritual? Eu disse, não, como tu também não tinha. Aleluia, louvado seja Deus. E aqueles demônios pendurados no bico daquela saia. Aleluia, louvado seja Deus. Aquela irmã entrava uma saia de bico. Aleluia, louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Irmã, saia de bico não é para nós. Não é para a serva de Deus. A serva de Deus, ela anda decentemente. Aleluia, louvado seja Deus. E ali, irmã, todo tipo de moda está no inferno. Aleluia, louvado seja Deus. Quando o Senhor me apresentou também, aleluia, louvado seja Deus, aquelas saias de folho, aquelas saias de babado, não é para a serva de Deus, não é para a serva de Deus, não é para a serva de Deus usar. Aleluia, louvado seja Deus. Todas essas modas estão projetadas no inferno, estão projetadas por um demônio chamado Pomba Gira. Aleluia, louvado seja Deus. E a serva de Deus, como não tem olho espiritual, ela se abraça com as modas. Aleluia, louvado seja Deus. Irmã, se tu não tem um olho espiritual, o Senhor chamou mulheres de oração. Tu tem que trocar o teu joelho e buscar do Senhor, buscar do Espírito Santo, porque Ele te dará. Aleluia, louvado seja Deus. E naquela hora o Senhor me mostrou todas aquelas modas, aquelas roupas coladas, retadas. Aleluia, louvado seja Deus. Irmã, quando tu está desta maneira, Satanás entra no olho de um homem e ele faz com que o homem te deseja. E tanto aquele homem vai pagar o preço, como tu também vai pagar um grande preço, se tu não se arrepender. Aleluia, louvado seja Deus. Eu estou trazendo esse testemunho, louvado seja Deus. É para que você venha ouvir, para que você venha se arrepender. Porque ainda há tempo para que você venha se arrepender. Aleluia, louvado seja Deus.
E o Senhor disse, tu tá vendo isso aí? Eu digo, tô. E o Senhor disse, tudo isso tu vai levar a minha mensagem. Tu vai levar e dizer que eu não estou me agradando. Eu não estou se agradando da maneira que as minhas servas estão andando. Aleluia, louvado seja Deus. Naquela hora eu disse, Senhor, eu vou levar tudo o que tu quer. Eu vou dizer, Deus, tudo o que tu quer que eu fale. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o Senhor sabia, irmão, que eu ia temer, que eu não ia falar. Porque o Senhor conhece os nossos pensamentos. Ele conhece o interior do coração do homem. Aleluia, louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Agora a minha agonia era grande, o meu querer era voltar. E eu dizia, Deus, eu quero voltar porque eu quero, Senhor. E o Senhor dizia, não. Eu tenho mais algo a te mostrar, eu tenho mais coisa a te mostrar. Porque através de tu muitos irão se arrepender. Muitos se arrepender e muitos irão se converter. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E por isso eu estou aqui trazendo esse testemunho para a honra e a glória do meu Deus. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Santo é o nome do Senhor. E naquela hora fomos mais adiante. A minha agonia era grande. O meu desespero era grande. E eu queria porque queria voltar. Aleluia, louvado seja Deus. Como chegamos num lugar mais distante. E os clamores eram grandes. O desespero daqueles gritos era enorme. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor abriu como uma tela novamente. E ali o Senhor mostrou milhares de perna para baixo. Aleluia, louvado seja Deus. E ali o Senhor me mostrou milhares de calçados. Aleluia, louvado seja Deus. Justamente uma sandália que eu tinha na minha casa, ela estava lá. Aleluia, louvado seja Deus. E ali sandália de tudo quanto era tamanho. Saldo de tudo quanto era altura está ali no inferno. Porque a Bíblia diz, não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é um pecado só. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor disse, tu tá vendo isso aí? Eu digo, tô. As minhas filhas estão andando nessa moda. As minhas filhas estão andando desta maneira. Aleluia, louvado seja Deus. E eu não estou me agradando. Eu não estou, aleluia, louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Porque, irmão, a ira do Senhor já está transbordando. Aleluia, louvado seja Deus. Contra a sua igreja, mas a igreja, irmão, mas está pervertida. Não está conforme o Senhor quer. Aleluia, louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. E naquela hora, irmão, o Senhor me mostrou milhares de calçados, sandália alta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E naquela hora, irmão, vi de tudo quanto era tamanho. Aleluia, louvado seja Deus. Salto pequeno, salto grande, aleluia. Aqueles saltos maiores, aleluia, louvado seja Deus. Quando o Senhor me mostrava aquele salto, santo é o nome do Senhor. Aquele salto, irmão, bem alto. Aleluia, louvado seja Deus. Aquele salto bem alto, bico fino. Aleluia, louvado seja Deus. Porque muitas irmãs conhecem porque usa. Aleluia, louvado seja Deus. Entrava o olho miudinho sobre o salto daquela sandália. E a irmã entrava sobre a igreja. Aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor disse, tu tá vendo isso aí? Eu digo, tô. É tu que vai levar o meu recado. É tu que vai levar a minha mensagem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E naquela hora eu disse, Senhor, eu vou levar a tua mensagem. Eu vou dizer tudo o que tu quer, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E o meu desespero era grande. A minha agonia era grande, a minha aflição era desesperada. Porque, irmão, ninguém sabe o que é entrar no inferno. Quem já foi, já sabe o que eu passei. Quem já viu, já sabe o que eu estou contando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E naquela hora, milhares de sandálias. As irmãs entravam tipo como na igreja, como se nada tivesse acontecendo. Irmão, nós temos que buscar o olho espiritual do Senhor. Temos que buscar do Espírito Santo de Deus. Se está conforme a palavra, se não está. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Deus Todo-Poderoso. E ali, irmão, fomos mais adiante, deixamos as modas dos calçados. Eu quero te dizer, irmão, se tu usa calçado alto, não use mais, irmão. Porque tu não vai estar diante da presença do Senhor enganada. Tu quiser usar, irmão, use, mas é sabendo que é pecado. É sabendo que não está conforme a palavra do Deus Todo-Poderoso. Se quiser usar, irmão, use. Mas é sabendo que vai para o inferno. Sabendo que vai queimar no fogo eterno.
Porque, irmão, o que ouve não vai estar enganado diante do Senhor Todo-Poderoso. Ah, mas é um saltinho, todo saltinho é pecado, irmão. Quer ir pro céu, tem que usar sandália rasteira, bem rasteirinha. Quer ir pro céu, irmão, tu tem que usar a tua saia abaixo do teu joelho e não é colada. Quer ir pro céu, irmão, tem que usar uma blusa cobrindo o teu cotovelo, mostrando o teu cotovelo. E também não é uma blusa retada no teu corpo. Aleluia, louvado seja Deus. Porque são mulheres santas, são mulheres chamadas, escolhidas. Aleluia, louvado seja Deus, para fazer a obra do Senhor. Como tu vai expulsar, irmão, um demônio se tu está usando as modas de Satanás? Não expulsa, porque tu está usando, mas tu vai expulsar Satanás se tu estiver conforme a palavra do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. E ali, aleluia, louvado seja Deus, nós prosseguimos ao lugar muito distante. Aleluia, louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. E naquela hora fomos um lugar muito distante. Aleluia. A minha agonia era grande. Eu queria, porque queria voltar. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmão, mas para mim ir para o céu, chegar no céu de glória, o Senhor tinha que fazer aquilo comigo. Porque eu te garanto, aleluia, louvado seja Deus. Se fosse, irmão, para mim entrar da maneira que eu estava, eu não ia entrar no céu, mas eu ia entrar no inferno. Aleluia, louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Mas como o Senhor tem plano na minha vida, o Senhor me escolheu para fazer a sua obra. O Senhor teve que fazer tudo isso comigo. Porque quando o Senhor ama uma alma, Ele tem o privilégio para uma pessoa. Aleluia, louvado seja Deus. Ele não perde ele para Satanás. Dê o que der, o Senhor não perde um dos seus filhos para Satanás. Aleluia, louvado seja Deus.